Se você é uma pessoa que vai jogando seus medos fora, a sua canoa, seu barco, ele para de ficar afundando e começa a ganhar leveza sobre as águas, e aí você consegue fluir. Se eu te falar que existe uma ponte que você tem que atravessar exatamente com a sua identidade, qualquer coisa que pesar além disso, a ponte cai, você não consegue atravessar essa ponte. E se eu te falar que lá em Provérbios 4:7 está escrito assim, ó, vende tudo que tem, adquira sabedoria, significa você vender seus medos, jogar tudo fora e só o ser. O dia que eu descobri isso, eu falei, não é possível. O que você acha que você tem hoje, que é algum dinheiro, ou sei lá o quê, isso não serve nem de ingresso para você chegar na boca da ponte, não serve para nada. Às vezes você se julga pelo que você tem, não tem nada a ver, você tem que entender quem você é, e não é o jeito que você se olha, é o jeito que ele sempre te viu. Aí quando você enxerga isso, é assustador. O que eu quero que você entenda é o seguinte, quando você começar a provocar seus medos, você vai começar a dar risada, porque não faz sentido. Medo de falar na frente dos outros, medo de desagradar o fulano, medo de testar coisa nova, medo de pegar o dinheiro que você tem para investir no que você acredita. Um dia eu estava lendo um livro do Napoleão Hill, ele me destravou só com uma história. Ele estava com medo de ser assassinado, ele pegou o único dinheiro, aí ele foi para o hotel, estava fugindo, ele pegou todo o dinheiro e falou, eu quero um hotel de luxo. E aquilo, ó, chega a tremer com o livro na mão assim, ó. Falei, não faz sentido, você vai fazer isso. O trem já estava escrito, não sei para que eu fiquei de Egito. Falei, não pode fazer isso. Ah, reserva, né? Naquele dia eu tomei tantas decisões que eu falei assim, ó, eu não quero saber de mais nada, eu quero viver igual rei. Eu fui chamado para ser rei sacerdote, eu sou um bom sacerdote, eu só não sou um bom rei. Eu só não sou um bom príncipe, eu só não sou um bom patriarca. E eu vou dar tudo que eu tenho para isso. Várias pessoas perguntam para mim assim, como você tem coragem de gastar 11 milhões de reais na reforma da sua casa? Aí eu falo, quem são as pessoas que moram lá dentro, você conhece? São as pessoas mais importantes da terra. E é por isso que eu gastei isso de reforma na casa. Sabe quem me destravou? O dia que eu fui na casa do Flávio Augusto. Flávio, como você mora numa casa de 40 milhões de dólares? Aí ele falou assim para mim, as pessoas mais importantes estão lá. Aí na hora que eu ouvi isso, eu instalei dentro da minha cabeça. Que se fosse o Pablo das antigas, nunca ia gastar nem 1 milhão de reais numa reforma. Na verdade, se você quer saber a verdade, o dia que eu comprei a casa, eu falei, pode gastar 50 mil aqui. Estou falando diante de Deus. Eu falei para Carol, eu falei essa frase, ela ficou muito chateada comigo. Eu falei, aceita a casa do jeito que ela é. Essa é a identidade dela. Essa é a identidade. Essa é a identidade da casa. Aí a Carol falou, mas ela não parece com você. Ela acabou comigo. A identidade dessa casa é do cara que fez. Aí acabou. Aí falei, então arranca essas colunas, alonga isso aqui, tira essas coisas tortas da piscina, põe tudo reto, põe mármore, aí põe a porta do Salomão, traz não sei o que do Egito, é a minha cara, que eu não fui ver, eu me fudi. Tem o pessoal aí no YouTube reclamando de palavrão. Deixa eu pensar o que eu falo para você aqui. Você já pegou, é uma energia. Fecha a tela que é melhor para você. Eu tenho que falar. Você que fica querendo controlar os outros, você só é mais uma vítima que é controlada por um sistema no qual você nem sabe o nome, tá? Para de controlar quem é livre. Eu falo essas palavras simplesmente para afetar pessoas como você, que é um palavrão em pessoa e quer corrigir os outros, tá bom? Vá cuidar da sua vida. Fechou? O dia que vocês descobrirem o que é nova língua, o que é politicamente correto, que começou em 2003 no Brasil, você vai ver o tanto que vocês são bobos, vocês são controlados pela linguagem. O dia que vocês descobrirem que nas igrejas vocês são controlados por falsamente tentar ser santo para agradar os outros, vocês vão ver o tanto que vocês foram enganados. O dia que vocês descobrirem que Deus não olha para vocês pelo pecado, mas por Cristo que está aí dentro, vocês vão ver o tanto que vocês foram enganados. O dia que vocês verem Isaías falando que eu sou alguém de boca suja, mas que meu coração é correto diante do Senhor, aí você vai ver que você está enganado. O dia que você vê Jesus chamando alguém de raca, chamando alguém de raça de víbora, você vai ver que é o pior palavrão que existe no povo judeu. Aí você vai ficar assustado. Você que é um cordeiro, você tem que entender que tem um leão aí dentro, mas se você quiser ser só um cordeiro, você vai ser engolido nessa geração. Então quem é você para controlar o que eu falo? Só fica com essa, vai dar tudo certo. O que vai acontecer? Com você que fica carregado de medo. Cada dia vai aumentando a plantação do medo. E você precisa colher. E o que eu realmente tenho um pavor é da colheita daquilo que não quero.
Tem uma coisa na física chamada inércia. Inércia é quando você está parado ou quando você está andando. Só que desde que esteja na mesma velocidade, ou 0 ou 20. Se você estiver andando permanente, o que vai acontecer com você? Se você está andando permanente, acontece algo. Sempre na constante, você é inerte. Só o fato de você não prosperar nos últimos 10 anos, você é inerte. Isso é igualzinho a uma pessoa que está parada, você acredita? Você tem que entender que você foi criado para prosperar. Isso é ciclos. É circuito, é ciclo. O que são ciclos? Lembra das estações. A coisa mais simples para você desenvolver na sua cabeça é descobrir que existem estações. Toda a natureza revela a glória do Criador, mas como você não enxerga que você é a imagem e semelhança dele, você não sabe ler as pessoas. Pelo menos a árvore você dá conta de ler. Olha para as estações, olha para os rios. Os rios têm épocas do ano que está cheio e tem época que está vazio, sim ou não? Árvores têm época que está dando fruto e tem época que está caindo folha, sim ou não? Por que você não vai ser desse jeito, se toda a criação é assim? Sacou ou não? Tem tempo que chove, tem tempo que tem tempestade, tem tempo que tem seca, sim ou não? Essa é a criação. Ela é cíclica. O que significa isso? Não significa que quando a folha está caindo, a árvore não deixou de prosperar. Está jogando fora o que não precisa mais para vir uma nova folha. Ou seja, você também tem que fazer isso. As coisas velhas que ficaram para trás têm que cair. As folhas precisam cair. Pablo, e se eu não desfrutar? Fica tranquilo, pessoas vão pegar o que é seu. Fica tranquilo, essa é a melhor parte de todas. Quando você não usufrui, não desfruta daquilo que Deus te deu, outras pessoas vão pegar. Se não tiver quem pegue, as frutas ou os frutos vão cair no chão, vão apodrecer. Mas pode ficar tranquilo. Se a árvore que dá fruto não for desfrutada, ela dá menos frutos. Vocês sabem, alguém sabe disso ou não? Putz. Se você não tirar as mangas, ela dá menos. Mas se você arrancar o seu tempo, ela vai ficando madura, você vai arrancando, a árvore ganha força. Só que apodrecer o fruto faz a árvore ficar fraca. Olha que loucura. Quando você não desfruta, você fica fraco. Eu pergunto a pessoa, que você está cansado? Está cansado de quê? A pessoa fala assim, eu não consigo parar de trabalhar. É simples, imagina uma árvore que não tem fruto. Tem que parar, tem que acalmar, tem que descansar. É um ciclo. Então, quando você entende de ciclos, o que vai acontecer com os seus medos? Você fala, só está nessa fase. Eu estou no meu 7º ano. Sabe o que é o 7º ano? Desfrute. É tão bom você passar na porta da sua empresa. É tão bonito esse prédio, eu acho ele magnífico. Só que eu passo aqui na porta direto e falo assim, hoje eu não vou entrar. E sabe quantas vezes acontece na semana? Umas 4. Eu passo e falo, está aqui, ó, o Marcos Vilela é o CEO. Eu passo aqui, ó, você sabe que tamanho que é a minha sala? A minha sala é da tamanho desse auditório para o lado de cá. É um bloco, só a minha sala. Lá é divertidíssimo, lá tem campo de golfe, lá tem ping-pong, lá é tão legal. Mas eu falo, eu não quero entrar lá hoje. Não tem que dar satisfação para ninguém, a minha vida é bem legal, mas eu falo assim, eu não quero. Eu quero curtir outra coisa hoje. Aí eu viro na rua aqui. Agora vai ter um spa nosso aqui nessa rua também. Aí eu fico pondo as coisas na rua daqui, porque eu tive um sonho, eu acho, que eu vou comprar esses prédios dessa rua aqui tudo. Aí eu vou lá na boxe, aí eu falo assim, hoje eu também não quero entrar, não quero fazer isso, não quero. É tão bom ser livre. Só que não era assim. Você vai chegar nisso, só que você vai ter que dar o que você não imagina que você tem que dar. Você vai ter que acordar mais cedo, vai ter que dormir mais tarde, vai ter que associar com gente que está no nível que você não acredita que você vai conseguir chegar perto. Existem coisas que só destravaram na minha cabeça depois que eu cheguei perto de alguém, ou eu cheguei num lugar. Anota aí, 2 coisas para te ajudar. Lugares e pessoas, e situações. Ontem eu estava com o Marcos na beira de um lago ali, trocando as ideias sobre o futuro, e eu falei para ele, tudo o que aconteceu na minha cabeça, e o nome de todos os países, e até falei para ele quando eu estava entrando aqui, para a gente marcar uma próxima viagem para fazer uma doideira que a gente nunca fez. Todas as viagens internacionais fez. Eu não fui lá para viajar, eu fui para destravar. De todos os pontos que você imaginar onde eu pisei, a minha cabeça voltou a outra cabeça. Que eu aprendi outros códigos, de outra cultura, de outro povo. Me expus às situações. Eu nunca esqueço na Bolívia, quando eu fui arrastar mala de roupa para vender roupa para o meu sogro. Inclusive ele está lá em casa. E eu lembro de eu arrastar roupa com a barba grande. E toda vez que eu chegava num lugar, todo mundo olhava para mim e eu não sentia bem-vindo no lugar. Eu fui falar com um agente que estava comigo, eu falei, o que está acontecendo? Não sei, o bicho é de lá e não sabe. Eu falei, tem alguma coisa errada.
Aí comecei a pesquisar e fui atrás e liguei para as outras empresas que vendiam roupa na Bolívia. Eu estava fazendo um processo de exportação da empresa do meu sogro. Aí eu falei, tem uma coisa errada comigo. Aí eu olhei no espelho e falei, essa barba desse tamanho. Aí fui ver quem era o presidente, como é que era não sei o quê, como é que é a visão dos empresários, Aí arranquei a barba. Fiquei com a pele lisinha. Fui arrastar a mala, todo mundo me amou. Só isso. Foi um código lá cultural, regional da galera. Eu fui em outros estados não tinham, mas o local lá não funcionava. Aquilo mexeu muito comigo. O dia que eu pisei em Israel, todas as coisas que eu precisava de fé para acreditar na Bíblia, tudo sumiu da minha cabeça. Um monte de gente pergunta, e aí, a sua fé aumentou lá em Israel? Eu falei, pior que não, eu diminuí minha fé. Aí, mas como? Porque eu não preciso de fé, eu vi os trem com meus olhos. Fé é quando eu não vejo. Eu senti, eu fui em Cafarnaum, eu vi o lugar onde Jesus dormia, eu vi a sinagoga. Eu não preciso de fé, eu estou economizando fé agora. Porque antes eu li e falava, nossa, aconteceu lá não sei aonde. Aí eu andei no lugar lá, eu vi, eu falei, é aqui. Aí eu falei, não preciso de fé para isso, não preciso de fé para isso, nem para isso, nem para isso. Isso é fato. A fé é quando não é um fato que você viveu, né? É um fato que já existe, só que você não está vendo. Então o que você tem que fazer? Se expor a pessoas, lugares e situações